Eu sou Mário Nascimento, artista da dança, operário da arte, trabalhador da arte. Nossa, a dança entrou por acaso. Eu não tenho muito, não tem aquela coisa de, eu vou fazer dança, eu vou. Eu entrei numa academia e estava perdido pela cidade, isso em Campinas. E eu tinha perdido meu pai muito cedo, fazia uns 3 anos atrás, antes de começar a dança. E meu pai foi assassinado e foi muito marcante esse episódio. E depois esse episódio do meu pai, em Campinas, eu era um jovem descontrolado, acho. E um dia passando em frente a uma academia, foi uma coisa meio por acaso. Eu acho que às vezes as coisas acontecem dessa maneira, meio por acaso, né? A gente não sabe muito por quê. Eu acho que a arte atrai, né? É como um imã. Eu meio que fui sugado. E entrei e comecei, e aí até então nunca parei. Em São Paulo, eu acho, pelo movimento, né? Eu sempre fui muito desgarrado da família. Depois da morte do meu pai, eu fiquei bem desgarrado. E acho que a vontade de estar num grande centro, de dar continuidade, mas eu não pensava ainda o que ia acontecer e me tornar profissional, não pensava muito sobre isso. Eu ia fazendo as coisas. E um dia deu vontade de vir, eu peguei o ônibus, o Cometa, e comecei a vir a São Paulo, ir e voltar, e vinha fazer aula com a Toshi. E um dia eu decidi ficar, um dia só com a mochila, eu falei, vou ficar. E fiquei, e aqui eu continuei, e a minha carreira praticamente foi construída todo esse período aqui em São Paulo. Tinha uma efervescência, né, naquele momento. A dança, eu acho que estava surgindo, a dança contemporânea, ela estava começando. E eu falei, bom, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar em São Paulo para poder aprender, né? Para poder desenvolver. E também as coisas foram acontecendo bem por acaso. Foram uma sucessão de acontecimentos aqui na capital. Eu lembro que eu morava numa pensão ao lado do campo do Palmeiras, onde eu comecei a dar aulas de jazz no Palmeiras. Esse foi o primeiro emprego que eu tive em São Paulo. Fazer arte é a minha fuga do mundo. Então parece que eu tenho a dança como um suporte para mim, né? Um alicerce que vai me conduzindo, vai me levando pelo mundo. E eu não sei se... Eu não falo de carreira, eu falo que a arte para mim é o lugar onde eu me sinto um pouco mais confortável. BH, porque depois que a coisa foi tomando rumo, eu acho que eu tive uma coisa, né, com a dança, bem tijolo, né? Bem aquela coisa, eu fui aluno durante muito tempo, de academia, desde aquela coisa do princípio, né? Depois eu fui um coreógrafo amador, comecei a coreografar devagar, eu me tornei, sei lá, profissional e comecei a coreografar pelo país e a viajar muito, e BH era um lugar onde eu ia com muita frequência para trabalhar. Eu sempre trabalhei muito, eu sou um workaholic, eu prefiro estar trabalhando do que vivendo. Prefiro estar fazendo arte do que... O ato de fazer arte é mais interessante do que estar vivo. Eu sou bem nômade nesse sentido. Se eu vou para a Europa, se eu vou para qualquer outro lugar no mundo, eu fico bem. Eu não tenho muita raiz. Então, eu acho que ir para Belo Horizonte foi normal, foi natural. Assim como eu vou ao Rio, fico muito tempo no Rio, ou vou para o Nordeste, eu fico em Recife, aqui em Natal, ou em Porto Alegre.
eu acho que eu sou absorvido pelo lugar, e eu acho que nesse caso eu fui absorvido por Belo Horizonte. Lá Belo Horizonte tem um movimento artístico muito forte, né? Sobretudo o teatro e a dança, e eu acho que eu fui atraído por isso também, e as possibilidades também de trabalhar e de mudar de lugar, né? Eu acho que isso para mim é muito positivo, essas mudanças são muito positivas, né? Eu sempre fui muito disciplinado, eu sempre tive isso, talvez isso com uma imagem do meu pai adotivo, eu sempre fui mesmo nessa coisa dessa loucura que eu vivia, eu mantinha o trabalho artístico diário, sempre. Eu acho que a coisa da celebridade nunca passou na minha cabeça. Eu nunca vi. Mesmo porque eu sou uma pessoa tímida. Eu não tenho essa. Isso nunca foi algo inclusive, que eu discuta sobre isso, sobre celebridade. Não sei muito o que é ser celebridade. Eu sei o que é ser artista. Também não sei. Mas eu sei o que é você ter a função de fazer arte, mas celebridade não. E ganhar dinheiro, ser rico, não. Se fosse isso, eu acho que eu teria continuado com os negócios da família ou coisa parecida. Não penso em dinheiro, nunca foi algo para mim nem um pouco importante. O artista, quando ele pensa em grana, acho que ele está pensando em uma outra coisa, né? Penso em grana, não. A gente precisa da grana para viver e para você poder se alimentar e ter um mínimo. Mas não é isso. Nunca foi. Eu não tenho também esse negócio de que a arte é um elemento transformador. Eu acho que eu não sou ambicioso a esse ponto de achar que eu posso mudar o mundo. Acho que não. Eu posso talvez plantar alguma coisa, jogar alguma coisa ali, né? Uma luz pequena, mas eu não tenho a pretensão de transformar nada, de transformar o mundo, de transformar quem está ao meu redor, ou transformar artistas que trabalham comigo, o meu grupo. Eu não tenho essa intenção. E eu não forço essa barra de querer transformar nada, não. Eu acho a arte, ela é por si só, ela independe de mim, meu trabalho independe de mim. Eu acho que se o trabalho ele diz alguma coisa de alguma forma, é por ele, é pela arte. Eu, como artista, eu tenho dúvida em tudo que eu faço. As minhas estreias são cheias, carregadas de dúvidas. Eu não tenho certeza se é isso que eu quero, se é aquilo. Eu acho que talvez a riqueza do meu trabalho esteja exatamente aí, eu não ter certeza do que eu estou fazendo. E eu acho que as pessoas, o mundo está muito cheio de certezas. As opiniões são fechadas, né? São ortodoxas demais. E por aí o mundo vai se coisificando, a sociedade vai se coisificando dentro dela própria, de um endurecimento de pensamento. E talvez a arte, ela está ali para quebrar as fronteiras, né? Eu tenho medo das coisas, mas o medo ele é um parceiro. Me mantém alerta. Eu respeito também o posicionamento contrário ao meu. Não tem problema ser contrário, não tem problema ser de direita. As coisas têm que ter balanço. O mundo precisa, né? É uma balança, que as coisas, né? A ponta da balança, ela tem que estar ali, tem que estar bem alinhada. Mas eu sinto que há uma perseguição com a arte, não comigo ou com determinado artista. Porque a arte, ela amedronta o outro lado. Bom, é um momento ruim para a categoria, é um momento ruim para os artistas, é o pior momento. Desde que eu comecei a fazer arte, esse é o pior momento. Eu consigo observar, eu viajo muito pelo país e é o pior momento. Você vê artistas incríveis, artistas
não podendo trabalhar, não podendo exercer a sua profissão. É uma crise terrível, uma crise no judiciário, no legislativo. É uma crise sem precedente. E eu acho que nessa crise, logicamente, a arte ela é muito pressionada. Porque a crise ela é causada de alguma forma, né? A crise não vem, ela de alguma forma ela é causada. E para quem controla essa crise, porque ela é vantajosa para um grupo. Os bancos estão aí com o maior lucro da história. E lógico, o país atravessa talvez a maior crise política da história, após a ditadura. Que foi um momento, talvez, né, eu considero que a escravidão, eu acho que o descobrimento foi mal feito, porque já começou o problema ali. Quando eles chegam, eles dominam os índios, catequizam os índios, aí você já tira o direito dele ser o que ele é. O Brasil é um país errado, né? O Brasil tem muitos problemas. E é engraçado que nós somos uma sociedade extremamente miscigenada, né? Mas nós temos muitos problemas. Então você vê manifestações nazistas num país completamente miscigenado. Uma mistura de raças muito grande. Com uma população afrodescendente, negra, muito grande. E você vê, né, a população negra ainda sofrendo com ideias ruins acerca de sua cor. Sim, o espelho atrapalha. O espelho que eu estabeleço ali, onde só vejo a minha imagem, só o eu. Tem que me livrar do eu. O artista tem que se livrar do eu e da imagem, da autoimagem. Aquilo que é refletido e ele só vê aquilo. A selfie, né? O que é a selfie? É isso. Você é agredido o tempo todo pela sua imagem. O tempo todo a sua imagem vem em direção a você, então você não vê outra coisa. Para os governantes é interessante uma classe enfraquecida e desunida. Você pode notar que eles estão sempre causando algum tipo de desentendimento na classe. A própria agora, a tentativa de retirar o DRT, me parece que seja isso, tentar jogar para a classe uma bomba. Né? E tem pessoas que acham tem artistas que acham que não é importante o DRT, e o que está por trás do DRT. O DRT é a luta por direitos. Não é só um registro profissional, mas é a luta de você ter direitos profissionais, você ter... veja bem, eu nunca pensei muito sobre isso, mas eu acho que é importante. Eu acho que é importante, eu nunca pensei em aposentadoria, né? Mas eu acho que é importante. E o IDRT é exatamente isso, esse registro é para que você possa lutar por direitos. A extinção do sindicato, os artistas espalhados, é vantajoso para eles, para nós nem um pouco. Então eu acho que existe uma tentativa, sim, de enfraquecer e ter a extinção total dos sindicatos. E isso não é bom. Não é bom para o trabalhador, não é bom para o artista, não é bom para a sociedade, porque precisamos de representação, de representantes. Né? É preciso, porque são as instituições, sindicatos, que conseguem manter as pessoas ali. Eu acho que seria uma tragédia acabar o sindicato e um sindicato enfraquecido. Eu insisto que o sindicato tem que ser aperfeiçoado, ele tem que ser estudado, analisado e ver a essência, né? Por que surgiram os sindicatos? Surgiram exatamente para defender direitos daqueles que exercem determinada função.
Eu tenho um pensamento de esquerda, um pensamento filosófico de esquerda. Eu sou um artista, eu acho que... Mas eu acho que se existe a esquerda, existe a direita, existe o centro. Existe o centro-esquerda, centro-direita. Eu acho que dá margem a tudo isso, eu não sei. Mas eu acho que a esquerda e a direita deveriam sentar e dialogar, deveriam conversar, deveriam colocar as coisas mais claras. A esquerda também comete muitos erros. Eu, sendo de esquerda, eu sei que cometemos erros e devemos também fazer uma análise sobre como vem caminhando a esquerda nesses últimos anos. A esquerda se fragmentou demais e perdeu força. Aqui a desigualdade é muito grande. Nós tínhamos 40 milhões de pessoas vivendo na linha da miséria, antes da pobreza, miseráveis. Pessoas que não tinham o que comer. Aí entra a questão da meritocracia, né? Onde está isso? Eu tenho méritos por ter feito a minha maldita carreira. Eu só consegui porque eu tive oportunidades, mas eu tive pessoas. Porque eu lembro que quando eu cheguei a São Paulo, eu tive professores que me alimentavam. Porque eu saí de casa. Será que se eu não tivesse pessoas que me ajudaram, eu teria conseguido? Então, existe uma dúvida nessa questão da meritocracia, nessa coisa... a coisa de você dar a vara para pescar, mas a pessoa não consegue levantar a vara. Nesse momento, eu acho que nós precisamos esclarecer se nós temos que ter um governo mais na esquerda, um governo de direita, que a direita que é o fortalecimento de um pensamento de atitudes neoliberais. E será que este modelo ele não vai excluir ainda mais os que já são excluídos? Mas que seria do mundo, né? Sem a utopia, sem os sonhos, sem as fantasias.